Deus abençoe a todos nós, né? Amém? Convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Amém. Vamos ler aqui, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Vamos orar? Pai, a palavra está aberta diante de nós. Sabemos que ela é inspirada pelo Teu Espírito, e sabemos que ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, para endireitar nossos caminhos. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra seja como a espada que vai ao fundo do coração humano, que separa as juntas e medulas, que discerne as intenções, e fale a cada coração aqui conforme a necessidade de cada pessoa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou voltando de viagem hoje, estou enferrujadíssimo, um pouquinho cansado, mas eu faria a viagem sempre, se pudesse, né? Sempre que vou a Atibaia, sou muito, muito abençoado. De vez em quando a gente precisa receber comida, né? Então eu saio para comer também, em todos os sentidos. E não, amanhã, 5h30, você pode aparecer lá em casa. De manhã não, por favor, que não vai dar certo, viu? Mas à tarde, estamos lá esperando. E a gente sai muito alimentada. Sempre, sempre é uma experiência única. E eu recomecei a leitura da Bíblia, né? Como vocês devem ter percebido. E eu cheguei ao Gênesis 6 e me chamou a atenção o versículo 5, mas eu não posso ler o versículo 5 sem falar de outras coisas, né? E eu não sei porque escolhi esse texto. Eu me meti numa enrascada logo no primeiro versículo. O texto começa falando que os homens se multiplicaram sobre a terra. Aliás, foi Deus que mandou que os homens se multiplicassem sobre a terra, não tem nada de errado quanto a isso. E nasceram filhas. Aí o versículo 2 fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e aí tomaram para si as mulheres. E aí nós entramos num problema, Carlos, porque, obviamente, as filhas dos homens que estão no segundo versículo são as mulheres ou as filhas do versículo 1. Mas os homens do versículo 1 não são os filhos de Deus do segundo versículo. E aí eu entrei numa enrascada, eu falei, mas por que eu fui olhar isso agora? E eu acho tão legal quando a gente vai pesquisar e descobre que os grandes intérpretes também não têm uma resposta, porque se eles são os bons intérpretes, não têm resposta alguma, por que cargas d'água eu tenho que ter uma resposta? Eu não tenho que ter resposta para nada. Ainda bem. Mas a gente vai procurar alguma coisa, né? E eu fiquei perguntando o que seriam os filhos de Deus. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres. Os homens do versículo 1 são os homens mesmo, a humanidade que foi crescendo sobre a terra. Existem algumas hipóteses, e eu não vou ficar estudando as hipóteses, mas vou apresentar a vocês para você tomar a noção do que o texto está falando. Algumas pessoas acham que esses filhos de Deus são anjos caídos. O Velho Testamento só usa a expressão filhos de Deus para se referir a anjos. Você não encontra a expressão filho de Deus para se referir a homem algum no Velho Testamento. Mas em Jó você vê que os filhos de Deus se reuniram diante de Deus e Satanás estava entre eles. Então algumas pessoas acham que podem se referir aqui a anjos caídos. Judas, versículo 6, eu vou rapidinho lá, tá?
Se você tem páginas coladas na Bíblia, não perca o seu tempo, vai perder muito aí, não vale a pena. Mas ele fala no versículo 6 sobre anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o próprio domicílio. Qual era o domicílio original dos anjos? Era a presença do Senhor. Quando eles abandonam, então eles se transformam em anjos caídos. Então, algumas pessoas interpretam que possivelmente estes filhos de Deus fossem anjos caídos que viram as mulheres, acharam que elas eram muito bonitas, muito interessantes, e partiram para o casamento. Esta teoria encontra também algumas oposições. Por exemplo, Cristo disse que anjos não casam nem se dão em casamento. Foi Jesus quem falou isso. E uma outra pergunta mais filosófica, né? Por que Deus castigaria toda a humanidade se foi uma iniciativa angelical procurar as mulheres? Então, embora seja bem plausível, há pessoas que contestam essa teoria. Outras pessoas acham que esses filhos de Deus são os filhos de Sete. Você começa a ler a leitura de Gênesis, você percebe que a tendência do ser humano é sempre se desgarrar dos princípios de Deus, mas Deus sempre mantém uma linha, um remanescente que caminha em fidelidade a Deus, e Sete era o terceiro filho mencionado, né, de Adão. Mas algumas pessoas entendem que talvez os filhos de Deus aqui fossem alguns filhos de Sete que eventualmente teriam apostatado ou se desviado e tivessem então caído na carnalidade, encontrando mulheres para si. Também existem, como é que se fala? Controvérsias, né, em relação a essa ideia, porque o texto fala que havia gigantes na terra. E por que o cruzamento de seres humanos com seres humanos geraria gigantes? Os gigantes ali, né, a palavra hebraica é nefilim. Por que haveria o surgimento de gigantes se eram todos humanos? Então a pergunta também não fica muito, a suposição também não fica muito plausível. Uma terceira versão acha que, eventualmente, aqui, quando ele fala filhos de Deus, pode estar se referindo a pessoas importantes na Terra. Era comum dar nome de Deus para autoridades. E mesmo o nome de Deus, aqui em hebraico é Elohim, podia ser usado eventualmente para se referir a um magistrado, a um juiz, a alguma pessoa assim. Então, essa é uma explicação bem plausível, porque nesse caso, então, seriam pessoas que, por algum motivo, deteriam renome, prestígio, autoridade, grandeza, e essas pessoas, então, passariam a colocar os olhos em todas as mulheres e pegariam todas para si, as mais bonitas, as mais formosas. Aí ficaria a pergunta sobre os gigantes. Existe também, os gigantes são mencionados como nefilins aqui e depois lá em Números, quando fala dos filhos dos Enaquim. Mas ele também pode significar aqui uma pessoa grandiosa, uma pessoa de renome, uma pessoa de prestígio. E nesse caso, então, estes filhos gigantes seriam pessoas grandiosas. Ele fala lá, varões valentes, de renome da antiguidade. Eu estou apresentando possibilidades, mas eu não estou apresentando soluções. Qualquer que seja o caso, fossem eles filhos de anjos, fossem filhos de Sete, fossem filhos de gente importante, o texto não diz o que foi que eles fizeram, além de que eles começaram a se casar com várias mulheres. Eles não foram os originais, né? Tem lá um descendente de Caim que já tinha 2 esposas, Lameque, acho que é o nome dele. Mas o fato foi que o Senhor não se agradou do coração deles. Nós damos muita importância ao que as pessoas fazem. Nós damos muita importância ao que as pessoas dizem. E nós gostamos que essas coisas estejam registradas para que nós possamos dizer se o que ela fez, se o que ele disse, está certo. Mas Deus olha o desígnio do coração. E o que Deus viu aqui, Deus não diz o que eles fizeram. Mas Deus fala que ele encontrou um coração cujo desígnio era continuamente mau. E foi isso que levou Deus ao arrependimento em relação à criação do ser humano. E isso, quando eu estava fazendo minha leitura essa semana passada, dia 6, né?
pegou no meu coração. Deus olha o nosso coração o tempo todo. Deus está de olho no nosso coração. Às vezes nem nós sabemos o que vai dentro do nosso coração. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E Ele se agrada ou não do que está encontrando ali, né? Às vezes, nem a nossa atitude é necessariamente ruim, a atitude em si. Às vezes, nem nossas palavras são ruins em si. Mas se o coração que promove essas palavras, se o coração que gera essa atitude está em desacordo com o coração de Deus, a atitude não presta. Eu posso dizer aqui para minha filha, bom dia. É muito bom cumprimentar as pessoas. Mas o meu coração pode estar movido por algum sentimento ruim em relação a ela, uma raiva, uma amargura, e foram apenas palavras. Mas Deus conheceu o que se passou lá dentro. O que há de errado em você desenvolver sua vida? Vamos supor que fossem pessoas normais aqui, né? O texto fala que eles foram crescendo, que eles foram possuindo as filhas dos homens, e que eles foram crescendo. O que há de errado em você dar prosseguimento à sua vida? O que há de errado em você subir na escala intelectual? O que há de errado em você arrumar um emprego, uma promoção no seu emprego? O que há de errado em você comprar um carro novo? O que há de errado em você prosseguir na sua vida acadêmica? Não tem nada de errado. Supondo que eles só estivessem crescendo. Mas Deus viu o coração. E Deus se arrependeu do que ele viu no coração daquelas pessoas. O texto é inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor mandou Moisés escrever que ele viu que os corações humanos estavam cheios de maldade. Agora, casualmente também, né? Mas não casualmente, domingo passado eu estava ouvindo uma pregação de um culto pela internet, domingo pela manhã, e o pastor eu liguei por 5 minutos aquela pregação, e o pastor estava exatamente dizendo, eu tinha acabado de ler o texto na véspera, assim, alguma coisa desse tipo, e o pastor estava dizendo como para a cultura judaica o coração é importante. Para o judeu, e nós temos que entender pelo prisma da cultura judaica, para você entender o Velho Testamento, porque foi escrito originalmente para eles, o coração simboliza a essência do que nós somos. O coração vai muito além do nosso sentimento. O coração vai muito além de uma impressão que a gente teve, de um estado de espírito. Hoje eu estou feliz, ou estou aborrecido, ou estou preocupado, ou estou desanimado. O coração, para os judeus, simbolizava muito mais, muito mais. Então, quando ele fala que o coração era ruim, o que ele está dizendo é que a essência do ser humano era ruim diante de Deus. A nossa essência, aquilo que efetivamente nos forma. O coração é tão importante que em Deuteronômio capítulo 6, você pode abrir ali, em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor dá um comando para a nação de Israel. Capítulo 6, versículo 4. O que diz o Senhor a Israel ali? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Deus não queria metade do coração do israelita e nem 90%. Deus queria a integridade, ou queria o coração integralmente para si. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amarás o Senhor Deus com toda a tua essência. O que está significando essa palavra a Bíblia voltou aqui. Amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O judeu, o israelita, era ensinado a se esforçar, a se empenhar para agradar o Senhor em tudo que ele fizesse. Porque ele sabia que o Senhor estava olhando para o seu coração o tempo todo. O Senhor estava dizendo, vocês vão me amar. E vocês vão me amar 100%. Porque eu sou o único Senhor da sua vida.
E era isso que Deus estava falando para eles. Jesus nunca revogou esse mandamento. Esse mandamento continua válido. Aliás, Jesus nunca revogou a lei. Jesus cumpriu a lei. Os mandamentos continuam válidos. Jesus cumpriu a lei. O Senhor quer de nós inteireza, integridade. O Senhor gostaria que os nossos pensamentos, as nossas intenções, o anseio, tudo aquilo que está dentro de nós, estivesse afinado com o coração do Senhor. E isso brotasse naturalmente em nós. O amor a Deus devia ser a força motriz de todo o nosso comportamento. Nós cantamos aqui, aliás, eu esqueci, devíamos ter cantado. Corri. Pulei agora que eu lembrei. Gustavo, você devia ter me avisado, rapaz. Por que eu pago o teu salário, rapaz? Já avisei aqui na frente. Né? Nós terminamos o culto semana passada cantando um só um coração, um só olhar, um só sentir, etc. Esse sentimento único só é possível quando o Senhor Jesus é dono 100% do nosso coração. Eu posso ser muito amigo do José, mas se eu focalizar os meus interesses e ele focalizar os seus, em algum momento a gente vai divergir. Ou na programação, ou na hora de escolher a comida, a pizzaria, ele vai querer comer no japonês e eu não vou. Alguma coisa vai acontecer. Em algum momento vai ter divergência. Só é possível alcançar aquilo quando o Senhor se torna o foco do nosso amor. Eu posso gostar muito de vocês, mas eu preciso ser honesto e confessar que eu só posso amar cada um se o Senhor me capacitar para isso, porque não está em mim. Está em mim amar a mim mesmo. Mas se eu aprender a amar o Senhor, é possível que eu consiga amar vocês. E vice-versa. E essa semana estivemos lá em Atibaia, né? E eu ouvi que o amor... Eu já sabia disso, mas é sempre bom ouvir de novo. Amor não é um sentimento. Quem aqui achava que amor é um sentimento? Viu? Ninguém achava isso. Você nunca sentiu amor por ninguém, né? Tá certo. Todos aqui... Viu, pai? Tudo bem. Então, amor não é sentimento, coisa nenhuma. Amor é uma decisão. É isso, Kelly, que falaram lá? Amor é uma decisão. Eu posso ter todos os motivos do mundo para ficar muito bravo com alguém aqui, ou para ficar irado. Mas o Senhor me dá graça para decidir amar aquela pessoa. Ainda que eu não esteja sentindo nada por ela. E quando eu passo a agir como se amasse, o Senhor muda o meu sentimento. E aí o pastor lá contou uma experiência muito bacana. Ele estava, na verdade, ouvindo, acho que de uma outra pregação, né? Um outro pastor contou que pela manhã ele discutiu com a sua mulher e saiu muito bravo de casa. Muito bravo, enfurecido, a briga feia com a esposa. A mulher ficou lá em casa e ele foi para a igreja, foi cuidar dos assuntos dele na igreja lá. E passou o dia morrendo de raiva da esposa. Muito bravo com a esposa. E aí, quando chegou a hora de voltar para casa, ele sabia que ele tinha que passar no mercado e comprar alguma coisa para o jantar. E passando lá em frente, uma das gôndolas, ele viu lá um produto que ele sabia que a mulher gostava muito. Não vou nem passar, não vou nem olhar ali, não vou nem olhar. Muita raiva dela. Deu a volta no mercado inteiro. Mas aí ele volta e olha para aquele produto. Não quero, não vou te comprar, não vou levar para você hoje. Ela não merece. E quanto mais ele olhava para o produto, mais raiva ele sentia, porque lembrava de tudo que havia acontecido naquele dia entre ele e a mulher. Mas por algum motivo que eu não sabe explicar, quando ele percebeu, ele estava bem perto do produto. E aí ele conta que quando ele pôs a mão no produto para colocar no carrinho, o sentimento dele se transformou. Ele ia levar, não porque a mulher tivesse pedido, porque ele sabia que ela gostava daquele produto. Você colocar a mão no produto.
e o sentimento mudou. A gente decide e a gente pratica e o sentimento muda. A gente faz ao contrário, né? A gente espera primeiro que o sentimento mude para depois a gente fazer alguma coisa. Jesus não ensina assim. Tudo que Jesus ensinou é amar e obedecer, amar e obedecer. E sempre a gente faz primeiro. Se a gente colocar em prática, a gente vai ver. Nós temos um culto de louvor aqui, um sábado, e eu disse para os rapazes, antes do culto, né? Eu falei, não quero ninguém lá atrás. Vem todo mundo para frente, porque vocês tocam aos sábados aqui, e as pessoas veem vocês aqui na frente, e é incoerente eles verem você aqui na frente tocando, depois na hora que os outros vão tocar, você fica lá no fundo e tal. Eu não sei se eles entenderam o que eu falei, mas o fato foi que eles atenderam a instrução e vieram aqui na frente. E um deles falou para mim, foi completamente diferente louvar aqui na frente e louvar lá no fundo. Mas ele só descobriu isso quando ele pôs em prática o que foi dito. Se não tivesse colocado em prática, eu não saberia a diferença. Então, o Senhor sempre nos exorta a, por amor a Ele, fazermos as coisas. Vamos fazer. Vamos atender ao que Ele está dizendo. E Ele estava falando aqui, então, que Ele queria ser amado. O desígnio do coração humano era continuamente mal. E Deus queria ser o centro do coração daquelas pessoas. Como é que Cristo... Aliás, amor é mais complicado, né? Amor sempre envolve entrega. Amor sempre envolve perda. Como é que Cristo provou o seu amor por nós? Ele deu um presente. Jesus comprou rosas e mandou colocar na porta da sua casa, e foi por isso que você sabe que Ele te amou. O amor sempre se prova com sacrifício. O amor sempre se prova com atitude, uma atitude em favor do outro. Sempre em favor do outro. É quando eu preciso que a atitude seja para mim, não é amor. Deus esperava, então, do seu povo, né, esse sentimento de se dar integralmente a Ele. A Deus, eu estou morrendo de vontade de socar a cara da minha irmã, mas por amor a Ti eu não vou fazer isso. Não, aqui é o pai que está falando mesmo. O quê? Os homens do tempo de Noé não tinham essa noção, né? O que o texto fala? Vamos voltar lá para Gênesis? O texto fala que os homens colocaram os olhos nas mulheres e eles pegaram para si aquelas que eles achavam mais bonitas e as feias, coitadas. E interessante porque parece que aí se torna um hábito eles terem mais de uma esposa. E a gente estava lá em Atibaia, o pastor pregava muito sobre relacionamentos nesta semana. Quantas mulheres Deus trouxe para Adão? Uma. Mas ele podia ter feito duas, né? Podia pegar o lado esquerdo e o lado direito, né? Pegou só o costela, lado esquerdo, né? Por que não pegou o lado direito também? Porque Deus determinou que para o homem há uma mulher. Não duas, não três. O ancestral deles aqui já tinha duas. Mas os homens começam a ter muitas mulheres. Supondo que fossem homens grandes e homens importantes, ter muitas esposas era um símbolo de grandeza, de autoridade. Na época de Israel, quando o país fazia um acordo, uma aliança, um negócio com outra nação, era hábito que o rei se casasse com uma das filhas, com uma das princesas do outro reino, como forma de comprovar essa aliança. Então era sinônimo de grandeza, sinônimo de autoridade. Mas, na verdade, eles não estavam fazendo isso porque eles amavam aquelas mulheres. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam se gabar. Eu quero as mais bonitas para mim. E foi isso que Deus viu. O desígnio do coração deles era ruim. Isso não era amor. Nunca foi amor.
Eu quero ostentar. Eu quero grandeza. Eu quero mostrar que eu sou mais, que eu posso mais, que eu tenho mais. Então eu quero as melhores para mim. E o Senhor olha aqueles corações e fala: está tudo errado. Está tudo errado. Talvez o desejo deles fosse de ambição, porque então os homens querem governar uns sobre os outros. Eu vou falar uma coisa muito estranha aqui, tá? Está gravado, mas eu não tenho importância com isso. Aliás, a frase do pastor lá é fundamental para mim. Se você quer entender as coisas de Deus, você tem que olhar no começo. O começo é sempre importante. Alguém fala, mas Gênesis é muito longe aqui. Alguns até acham que as coisas são míticas. Mas se existe algo que mostra para nós como Deus pensa sobre o mundo, é em Gênesis 1 e 2, antes da queda. Ali você vê o mundo como Deus idealizou. De Gênesis 3 em diante, é tudo de acordo com a mão do homem que põe a mão na massa e estraga tudo. Eu tenho para mim que Deus jamais idealizou que homens mandassem em homens. Eu tenho muita dificuldade com o governo por causa disso. Eu sei que a gente tem que respeitar as autoridades. Mas eu entendo muito mais as autoridades sobre nós como uma forma de imposição de disciplina de Deus sobre nós, porque já que nós negamos a autoridade de Deus, então Deus fala, agora você vai ter que aguentar a autoridade do seu próximo, que é igual a você. E eu falo, agora tem que engolir isso. Eu quero que você abra em Gênesis 1 e 2 e você me diga onde foi que Deus disse que a gente devia ter uma autoridade mandando em nós. A única autoridade que tem ali é a do marido sobre a mulher. Então, quando eu falo o Estado é meu pai, eu me recuso a acreditar nisso. Eu não aceito. Deus é meu pai. E não passo essa autoridade para mais ninguém. O Senhor é o meu pai. E que Ele me dê capacidade para me virar aqui na terra e sustentar a minha família. Porque Deus colocou uma família debaixo de minha autoridade. Mas isso aqui é um comentário que não tem muito a ver com a pregação aqui. Mas eu tenho para mim que a ambição de governo sobre pessoas é apenas ambição humana. Eu quero mandar. Eu quero ser o presidente. Eu quero ser o dono do mundo. Eu quero. E isso não é o coração de Deus. Isso não é o coração de Deus. Isso é um coração corrompido. E Deus olha e fala, isso não foi assim que eu bolei. Deus viu o coração humano e encontrou a maldade. E naquela época, então, virou cultura ter mais de uma mulher. Agora, deixa eu falar mais uma coisa estranha. Cuidado com cultura, meu querido. Muito cuidado com a cultura. A cultura que nós vivemos, aquilo que forma o comportamento humano, não vem ou não foi gerada no coração de Deus. A cultura é formada a partir de um grupo de pessoas que tem o estado interior corrompido pelo pecado. Como pode sair um fruto bom de uma árvore ruim? Então, o senhor está falando assim, eu quero ser o dono da sua vida, eu quero ser o dono, eu quero fazer a sua agenda, eu quero determinar a sua cultura, eu quero dominar os seus pensamentos, eu quero formatar a sua mente, eu quero trabalhar com o seu coração, eu quero governar as suas ações, eu quero ser o dono dos seus sentimentos, e você vai dar certo na vida, porque eu estou com você. Eu estou com você. Você vive no meio cultural que é contra Deus. A gente tem que cantar que Deus não está morto, porque a cultura toda quer provar que Deus já era. Deus já era. Então, muitas vezes o modelo cultural que nós temos é, em si, rebeldia contra o próprio Deus. Não vou fazer o que o senhor está falando, eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí a gente espalha isso na sociedade, e todo mundo tem que fazer igual. E o crente se vê sempre encostado nas cordas, pronto para levar murro de tudo que é jeito, porque ele defende o evangelho. E muitas vezes o evangelho é contra a cultura. Mas somos chamados para isso mesmo. O que o Senhor fala lá em Mateus? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão
nos céus. Aleluia. Quando chegamos à segunda crônica, você não precisa abrir ali. O rei Asa estava passando por um apuro. Ele estava sendo atacado e ele percebeu que não tinha condição de combater o inimigo. Então ele vai fazer aliança com o rei da Síria. O profeta Anani é enviado à casa dele. E lá no 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, o que diz o profeta em nome do Senhor para o rei Asa? Ele fala ali: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Você consegue imaginar esta imagem? Linda essa figura. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, neste momento, de leste a oeste, de norte a sul. Os olhos do Senhor estão passando neste lugar e olhando os nossos corações. O que é que o Senhor está procurando ali? Olha lá. Para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Naquele momento, por que o coração de Asa não foi totalmente de Deus? Porque Asa não foi capaz de confiar que a salvação ou que o livramento viria a partir da mão do Senhor, mas ele achou que ele precisava de uma aliança bélica com outra nação, e dos homens, ele achava, viria a resposta. O coração de Asa foi um bom rei. Foi um rei que seguiu os mandamentos do Senhor, que honrou o Senhor. Mas nesse momento, ele não confiou no Senhor e foi o profeta avisar. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste, como é que diz a tua Bíblia aí? Pois é, veja que coisa louca, né? Deus estava dizendo que Asa se comportou como um louco. É uma loucura achar que no braço humano eu tenho mais segurança do que nos braços do Senhor. Mas o coração de Asa estava inclinado e dividido nesse momento. E o profeta foi lá e falou. Nesses dias também eu estive lendo o Salmo 7º. Queria convidar você aí ao Salmo 7º. Numa outra quinta-feira estive pregando. Trouxe uma palavra curta, mas eu estava falando como Deus trabalha sempre com paralelos, né? Ou com contrastes. Você tem sempre duas figuras e você pode fazer o contraste entre elas. Deus sempre mostra assim, né? Eu te ofereço isso e aquilo. Agora vê o que você vai querer. Estão à sua disposição, né? E em Gênesis nós vimos que o ser humano não tinha o coração afinado, o coração de Deus. Mas o Salmo 7º, Salmo de Davi, diz lá no versículo 8º, o Senhor julga os povos. Então, já que Deus julga os povos, ele faz um pedido ao Senhor. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o juízo. Estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração ao justo Deus. Versículo 10. Deus é justo juiz. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Nossa confiança, nossa segurança está nas mãos do Senhor Jesus. Os homens do tempo de Noé viraram as costas para o Senhor. Disseram, eu vou viver minha vida, fazer como eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Eu quero muitas mulheres, quero muito poder. Não me importa que Deus tenha feito só uma Eva para o Adão, eu quero 10 mulheres. Não gostei do padrão que Deus criou, eu quero outra coisa diferente. Mas Deus continua olhando para os retos de coração e continua preservando-os no meio da aflição. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e integridade que é em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração ao justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. O foco principal do Senhor nunca está no que fazemos. Ele está naquilo que move o nosso coração. Deus está olhando para o nosso coração o tempo todo.
E às vezes as nossas atitudes geram julgamentos errados por parte das pessoas. Quer ver? Eu tenho duas passagens do apóstolo João que me chamam muita atenção. Queria que você visitasse comigo Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Estou lá no versículo 51, ok? Diz assim: aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Você conhece a rixa entre judeus e samaritanos, não vou explicar isso aqui. Vendo isso, eles ficaram indignados. Como ousam? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. Alguém falou, não sei se foi nesse texto que eu não vi. Aqui que fala de Elias, eu não vi nada de Elias, mas enfim. Elias também pediu um dia que Deus mandasse fogo do céu. Já tem precedente. O que aconteceu depois que Elias orou e o Senhor mandou fogo? Consumiu o altar e etc. E depois, o que aconteceu? O povo saiu gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E lá no Monte Carmelo houve um duelo. Elias contra 450 profetas de Baal. E eu, esta semana, ouvindo lá, mais 400 que estavam no palácio de Jezabel. Quase 1.000 pessoas. O que foi que Elias disse? Matai todos. Não sobrou um. Talvez eles tenham pensado em fazer a mesma coisa, né? Quer que a gente faça como Elias e mande vir fogo do céu e consuma todos esses rebeldes que não aceitam o Senhor? O que foi que Jesus falou? Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens. Mas e Elias? Elias, parece que Deus não recriminou Elias por causa disso. Quem recriminou foi Jezabel. Disse que ia matar Elias em 24 horas. Jesus explicou por que ele não concordou com as palavras de Tiago e João. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E por que o Elias foi diferente? E ninguém fala que está errado. Foi um genocídio. 850 pessoas morreram. Cadê os direitos humanos agora para brigar por eles? Porque Deus tinha uma lei escrita. E a lei dizia que o idólatra devia ser morto. A questão não era se matava ou se não matava. A questão é que Elias, mandando matar, estava cumprindo a lei do Senhor. E João, sugerindo a morte deles aqui, estava indo contra os princípios do Senhor. E naquele momento Jesus estava interessado em salvar aquelas almas. A gente olha só o ato, a gente fica com dificuldade de julgar as coisas. Há um espírito por trás, há um coração por trás. E é necessário conhecer o coração que está por trás, para a gente falar daquilo que a gente está vendo. Porque esse mesmo João, eu queria que você fosse comigo a terceira carta de João, esse mesmo João, depois passa a ser chamado apóstolo do amor. Ele escreve 1 João, ele fala que Deus é amor, e que se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse João foi transformado ao ponto de ser o apóstolo do amor. Mas na terceira carta de João, ele escreve a carta para Gaio, que era um presbítero, né? Era um pastor ali. E lá no versículo 9, ele fala: olha, eu escrevi alguma coisa para a igreja, mas lá tem um tal de Diótrefes que gosta de exercer a primazia e não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí,
far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal. O apóstolo João do amor estava dizendo lá, Diótrefes, presta atenção, eu estou sabendo o que você faz aí, porque você é movido pela ganância, você é movido pelo desejo da preeminência, de estar acima dos outros, porque eu sei que você quer ser o maioral, e por isso você não nos acolhe, pois fique sabendo que além das calúnias que você tem dito, quando eu for aí, eu vou falar na cara de todo mundo o que você está fazendo, e vou te expor. Mas aquele já era o apóstolo do amor. E por que ele ia fazer essa exposição? Porque Diótrefes estava pregando rebelião na casa de Deus. Ele estava se negando a receber a instrução dos apóstolos, porque ele queria ser o maioral. E João sabia. O Senhor sempre olha para o nosso coração. O Senhor sempre olha para o nosso coração. Só o Senhor conhece o nosso coração, essa que é a verdade. A lição que eu tiro disso tudo é que, em vez de ficar preocupado em saber o que se passa no coração da Nícia, do Pedro Paulo ou do Levi, eu quero saber do que se passa no meu coração. E eu espero honestamente que esteja de acordo com o coração do Senhor. Porque o Senhor vai me defender. O Senhor vai me defender. Porque Ele salva os retos de coração. A nossa oração tinha que ser a do salmista. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ensina-me teu caminho, Senhor, cantamos agora. Ensina-me teu caminho, Senhor, e esqueci, eu nunca lembro a letra. Ok? Andarei em tua luz. Dá-me um coração rendido a ti. Quando eu digo que ele cresça e que eu diminua, eu estou falando, meu coração precisa baixar mais, precisa descer mais. Para eu poder ser cheio do sentimento do Senhor. Salmo 51, versículo 17. Estou terminando. Salmo 51, versículo 17. O Senhor dá aqui um consolo para a gente. Ele diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Um espírito quebrantado. Deus se agrada de um espírito quebrantado. Como Deus ama um coração quebrantado. Aí ele fala, o coração compungido, o coração contrito, tu não o desprezarás, ó Deus. Deus nunca despreza um coração que se apresenta diante dele e fala, Senhor, eu tenho as minhas razões aqui, eu tenho os meus pensamentos, mas eu estou disposto a abrir mão de todos eles para entender a tua vontade. Deus nunca rejeita uma oração dessa. Versículo 10 do mesmo Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esta é uma noite de autoexame. Alguém falou aqui em mergulhar no Rio Jordão hoje, como Naamã, porque talvez nosso coração esteja todo leproso. Talvez nosso coração esteja com a lepra do pecado, da pecaminosidade mesmo. Talvez o nosso coração esteja sujo e esteja comandando as nossas palavras. Talvez o nosso coração longe, distante dos pensamentos, dos interesses do Senhor, esteja nos levando a organizar uma agenda que desagrada a Ele,
esteja nos levando a dizer coisas que o aborrecem, esteja levando-nos a ferir os nossos irmãos. E essa é uma noite de mergulhar no rio e falar: Deus, vem me curar dessa lepra. Eu tenho que falar da lepra que há no meu coração. Mas nós somos isso aí. Nós somos isso que vimos em Gênesis. Você não pensa que você é diferente. Nós somos isso. E nós precisamos desesperadamente que o Senhor venha nos sondando todos os dias, e limpando. Essa devia ser uma oração diária. Venha purificar o meu coração, venha purificar o meu coração. Porque se o Senhor não purificar o meu coração, eu vou ver maldade em tudo. Eu me torno um sujeito extremamente julgador, extremamente avaliador. E eu preciso ser purificado. Eu vou pensar mal de todo mundo. Mas só o Senhor é que pode dizer. Só o Senhor é que pode dizer. A nossa essência tem que estar alinhada o tempo todo com os pensamentos do Senhor. E que o Senhor nessa noite crie em nós um coração puro e renove um espírito inabalável. Eu vou convidar vocês a cantarem o mesmo cântico da semana passada. O grupo vem aqui cantar. Eu não sei se o Anderson e o Trovão pegaram a cifra. Vocês têm 2 semanas. Estou brincando. Você só tem hoje para aprender. Mas a gente vai cantar de novo, Paz, Capaz. Só se o Senhor estiver no controle do nosso coração, nós temos segurança de que tudo aquilo que fizermos vai prosperar. Porque o Senhor nos controla. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi aberta. Eu apresento diante de ti o meu coração. Apresento minha fragilidade. Apresento minhas limitações e minhas deficiências. Não posso falar por ninguém, mas posso falar por mim. Como eu careço do Senhor. Se o Senhor não me segurar pela mão, eu não vou acertar em uma decisão minha. Não haverá boas palavras. Não haverá boas intenções. Porque eu sou pecador, Senhor. Eu sou pecador. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento meu coração aqui. E como nós cantamos, ensina-me o teu caminho para que eu ande na tua luz. E dá-me um coração como o teu, que esteja rendido aos teus pés. Que o Senhor seja tudo. Que o Senhor seja tudo no meu coração. Nós somos chamados para te glorificar, Senhor Jesus. E nós só conseguiremos fazer isso quando efetivamente o Senhor viver em nós. Em nome de Jesus. Venha convencer a cada pessoa, esse é o trabalho do teu Espírito. Eu não posso fazer isso. Mas o Senhor conhece cada coração. Cria em nós o desejo de nos parecermos mais com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos. Senhor. Um só, um coração, né? Se vira aí, tá? Nos 30. Só coração, os olhar,
só sentir, uma mesma canção. Em cada rosto um sorriso, mais que irmãos, a paz capaz de nos unir. É o amor que nos nasceu. Jesus. No começo, um só um coração. Só um coração, um só olhar, um só sentir, uma mesma canção. Em cada rosto um sorriso, mais que irmãos, a paz capaz de nos unir. É o amor que nos nasceu. Jesus. Bem mais que irmãos. Bem mais que irmãos, a paz capaz de nos unir. É o amor que nos nasceu. Jesus. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Pode sentar. Ah, é você hoje? Aleluia. Deus não está morto, amém? Aleluia. Em João 20, no versículo 1, fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A pedra estava revolvida. Jesus não estava lá. Aleluia. Amém? Depois no versículo 15, 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. O
O Senhor chamou Maria pelo nome. Ele nos chama pelo nome. E nós cantamos um louvor, eu ouço a tua voz me chamar. Você ouve o Senhor te chamar? Você está com os ouvidos abertos quando Ele fala o seu nome e você fala, Senhor, eu te ouço, eu estou ouvindo, fala comigo, porque Ele fala. Aquela tumba estava vazia, está até hoje, não mais. Jesus morreu. Deus não está morto, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia! Por que nós sabemos isso? Porque o nosso coração está cheio. E o que ele disse? Eu vou para o Senhor. Vocês vão lembrar de mim até que eu venha. E nós celebramos a ceia do Senhor até que Ele venha. Ele está aqui hoje, passeando no nosso meio. Nós podemos sentir o perfume de Jesus andando pelo nosso meio. Nós podemos tocar nas vestes dele. Porque ele passeia no nosso meio. Porque ele nos chama pelo nome. Porque Deus não está morto. E é nesse espírito que eu quero que você se levante e venha pegar o seu pão e o seu suco. Amém?
Um pouquinho antes de Gênesis 6, como o pastor pregou, em Gênesis 4, versículo 3 fala: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante, e o Senhor dá uma exortação para Caim e explica para ele que não tinha necessidade de tanta ira. Mas eu quero falar sobre o versículo 4, que fala: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, esse é o momento que nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, e vamos colocar o Senhor como primícia das nossas coisas, em tudo, inclusive da nossa vida financeira. Prepare o seu dízimo, prepare a sua oferta, prepare o seu envelope, prepare da maneira como o Senhor vai se agradar. Não é... a igreja está precisando, né? Então toma aqui um dinheiro, toma um cheque, quanto vocês precisam? Não é isso. Deus não se agrada disso, do que está sobrando. Não tem nada disso. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Coloca o seu nome. Agradou-se o Senhor e de sua oferta. Vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Levante as suas mãos para salvas. Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelas nossas vidas, Senhor, todas as áreas, e obrigada pela nossa vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, que esse dinheiro seja bem empregado na tua obra, ó Pai. Nós queremos abençoar esses dízimos e essas ofertas. E nós queremos abençoar também a vida de cada um que trouxe com o coração aberto, que trouxe como primícia. Senhor, nós pedimos, nós clamamos, agrada-se da nossa oferta, agrada-se da nossa vida e das nossas ofertas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, coloque-se de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos alcançou, nos transformou. Obrigado, Jesus, pelo presente que o Senhor nos deu, que foi a sua própria vida. Obrigado porque o Senhor nos amou. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Teu Espírito e a unção do Teu Espírito esteja sobre nossas vidas hoje e até a Tua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém.